professora doutora Adileia Contreira, Dalbo Contreira Toro, recente professora livre docente do Departamento de Pediatria, uma das que prestou concurso agora, com uma brilhante avaliação por toda a banca. Mas eu gostaria de lembrar quando eu conheci a Adileia. Não vou falar que ano foi não, tá, Adileia? Não precisa ficar preocupada. Mas a Adileia foi a responsável. Ela pode não lembrar, mas eu lembro, porque eu acho que isso são coisas importantes na nossa formação. A Adileia foi a primeira médica a me ensinar a colher um líquor de criança lá em Paulínia. Opa. Quando as crianças iam do centro de saúde para colher líquor para sífilis congênita. Nossa. E você foi a pessoa que me ensinou. Você pode não lembrar disso, mas lógico que depois disso muita coisa a gente já viveu, muita parceria a gente já viveu, né? Muito trabalho junto a gente fez, muita coisa a gente levantou, mas são coisas que marcam a vida da gente. Então, o tema da aula da professora Adileia, que é uma professora querida do Departamento de Pediatria, que se dedicou bastante tempo ao Hospital Municipal de Paulínia com os alunos, depois veio para cá e se dedica aos ambulatórios à especialidade de pneumologia, e ela vai apresentar para a gente o tema da aula dela de livre docência, que é asma grave, a experiência no Departamento de Pediatria, na especialidade de pneumologia pediátrica. Adileia, obrigado desde já pela participação, o departamento agradece, e a aula está nas suas mãos. Obrigada, eu que agradeço o convite, é sempre uma honra muito grande, né, poder falar para o departamento e principalmente falar sobre asma, que é uma paixão, assim, da minha vida. E desde a época de Paulínia, meu primeiro projeto de mestrado também era sobre aminofilina na asma. Ainda bem que não deu certo, porque depois a gente acabou nem usando mais aminofilina, né? Mas é um assunto que me chama muito a atenção e eu estou tendo muita sorte e oportunidade aí de trabalhar com essa doença. Hoje eu vou falar sobre asma, né, e a experiência que a gente teve a partir do momento que a gente que o nosso grupo montou esse ambulatório aí de asma, que seria um ambulatório de asma grave, mas na verdade a gente acaba fazendo uma avaliação 2 vezes por ano por todos os pacientes, por quase todos os pacientes com asma que a gente atende nos ambulatórios, de terça-feira de manhã e de sexta-feira de manhã. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a história aí da asma, epidemiologia, fisiopatogenia, os fenótipos, como diagnosticar asma grave e o manejo da asma. Bom, a asma, ela é uma doença muito antiga. Já em 2600, existe um livro chinês onde eles falam da teoria do interior do corpo e eles citam já essa doença. Também aparece nos papiros que foram encontrados, que datam de 1550 a.C., esses papiros de Eber, e no próprio livro Ilíada de Homero, ele também fala sobre a asma. Então, a falta de ar, essa questão aí da pessoa sofrer, né, com a falta de ar por uma broncoobstrução, já é conhecida aí da humanidade há muito tempo. Ainda é uma doença muito prevalente, como vocês estão vendo aqui nesse slide, 1 a 18% da população em diferentes países, eles têm seria incidência aí da asma, e 5 a 10% das pessoas que têm asma, elas podem apresentar a asma grave. No Brasil, 24% a asma comete pelo menos 24% de crianças e 19% de adolescentes, e ainda ocorrem pelo menos 5 mortes por dia por asma e diversas hospitalizações. Nesse slide aqui, a gente consegue, é um trabalho realizado no Brasil, publicado agora em 2021, onde eles viram que no período de 1998 até 2019, houveram 3 milhões de hospitalizações por asma, é um número muito grande, né? Mas essa taxa caiu, né? Desde 1998 até 2019, a taxa de hospitalização por asma, ela vem caindo, provavelmente por medidas sanitárias, medidas de saúde pública, e principalmente um grande evento aí é a questão do manejo da asma e o conhecimento
da profilaxia com o corticoide inalatório pode ter influenciado por nessa queda. Mas, embora houvesse essa queda, esse trabalho aqui publicado em 2020, que analisou a taxa de mortalidade por asma na faixa etária pediátrica, né, crianças e adolescentes, de 1996 a 2015, mostra que, embora tenha caído, ainda existe tenha caído a redução aí da mortalidade, né, para crianças e adolescentes, mas a taxa de mortalidade ainda é alta, né, ou mais alta nas crianças até 5 anos de idade, o que mostra uma vulnerabilidade dessa faixa etária, que nós pediatras conhecemos muito bem os fatores de riscos aí inerente a essa faixa etária. E uma outra coisa que é interessante é que as taxas de mortalidade, elas variaram nesse trabalho em relação às diversas regiões geográficas do país, e elas foram mais elevadas na região Nordeste. Bom, para falar de asma, a gente tem que falar um pouquinho aí da fisiopatogenia da mesma, né? Vários mecanismos inflamatórios estão aí, são presentes, né, e quando a gente vai falar aí da asma, né? A gente conhece diferentes fenótipos em relação à inflamação da asma. Então, a gente sabe que vários fatores, como os vírus, né, aeroalérgenos, podem desencadear essa cadeia inflamatória, e essa cadeia inflamatória ela tem diversos caminhos para seguir, tanto um caminho onde vão ser estimuladas os linfócitos T2, quanto caminhos onde serão estimulados os linfócitos TH17. Para esse lado, eu vou ter muito mais eosinófilo, seria uma asma eosinofílica, e para esse lado, eu teria mais uma asma neutrofílica. Quando falamos aqui, eu não vou ficar citando cada uma dessas particularidades aqui dessa cadeia inflamatória, mas principalmente a gente sabe que agora, né, assim, essa asma, quando ela vai para o lado da inflamação do tipo T2, né, a gente tem duas possibilidades, né? Então, existem gatilhos não alérgicos. Eu estou mostrando a outra, estou com duas telas agora que eu vi que não estou mostrando para vocês, né? Então, existem gatilhos não alérgicos, que são gatilhos, como exemplo, a gente tem aqui que produz alguns, como fumaça do cigarro, eles podem produzir as alarminas, e essas alarminas, elas vão ativar essas células aqui epiteliais, vai começar a ocorrer uma reação inflamatória, e essa reação inflamatória pode estimular diretamente as células linfóides inatas do tipo T2. Quando elas estimulam as células linfóides inatas diretamente, não vai haver produção de IgE. Então, eu posso ter dois fenótipos diferentes. Eu posso ter uma asma eosinofílica não alérgica, sem produção aqui da IgE, e a asma eosinofílica alérgica. E esse conhecimento ele acaba sendo importante quando a gente vai falar sobre medicina individualizada e tratamentos específicos, principalmente para asma grave. Existe também o fenótipo da asma, da inflamação não T2, aonde a gente tem, então, as células estimuladas seriam TH17, TH1, com produção de neutrófilo. Então, falando já sobre isso, eu posso ter dois pacientes com asma, sintomas de obstrução. Quando eu avalio o escarro desses pacientes, eu vou notar que um deles tem predomínio de neutrófilo e outro deles pode ter predomínio de eosinófilo. Já tentando mostrar para vocês o benefício desse entendimento. Quando a gente fala de asma, a gente vai falar sobre, a gente pensa mesmo que essa doença, ela pode ser até considerada uma doença, o nome asma pode ser significativo do que a gente chama de síndrome, né? Ou seja, na verdade, não é uma doença só. Outros acham que melhor seria a gente dizer que a asma tem vários fenótipos, né? Então, como eu já disse para vocês,
só pensando na celularidade do escarro do paciente com asma, eu já posso encontrar aí 2 fenótipos. O que seria o fenótipo? Então, a gente sabe que o fenótipo, ele tem uma característica que ela é mediada pelo genótipo e o meio ambiente. Então, o fenótipo são as características observáveis, aquilo que eu avalio. É uma criança que tem asma leve, uma criança que tem asma grave, isso pode ser uma diferença de fenótipo. E esse fenótipo, ele faz parte desse fenótipo o mecanismo molecular ou fisiopatológico. Então, assim, aqui nesse caso eu tenho mais produção de L5 e L13, eu vou ter mais eosinófilos, né? Então, esse é um endótipo, eu estou descrevendo o endótipo dessa asma. E existem os biomarcadores, que são as características que eu avalio nessa doença e que a gente pode reconhecê-los e podem até ser interessantes no sentido de que eles são características que podem ser tratadas individualmente. Nesse próximo slide, eu vou mostrar para vocês assim como se fosse um desenho, né, para explicar melhor a importância aí do conhecimento dos endótipos e dos biomarcadores aí, quando a gente vai falar de asma e asma grave e medicina individualizada. Então, por exemplo, aqui eu tenho o fenótipo, esse indivíduo A, ele teria esse fenótipo aqui azul e vermelho, o indivíduo B teria um fenótipo mais coloridos, os dois com a mesma doença e com apresentações diferentes, o que podia caracterizar o fenótipo. Essas cores juntas seriam o que a gente chama dos mecanismos biomoleculares. Então, aqui eu caracterizo um endótipo, azul e vermelho, e esse mais colorido eu caracterizo um outro endótipo. E cada cor, por exemplo, poderia ser um biomarcador, como uma interleucina, uma célula, a IgE. Então, a procura desses biomarcadores na asma foi muito importante para identificar, então, diversos fenótipos, endótipos, que podem ser, mais tarde, tratados, e é isso que se busca atualmente, né? Existe uma interação entre os fatores de risco dos endótipos e fenótipos na asma grave. O que seria essa interação? Então, a gente sabe que tanto a genética quanto o ambiente podem contribuir para o risco de uma asma mais grave ou menos grave. E eles vão interagir de maneira complexa, tá? Para influenciar, então, os endótipos e, finalmente, os fenótipos da asma. Esse é um esquema para mostrar isso que eu estou falando para vocês. Então, é claro que a característica do indivíduo, a genética desse indivíduo, ela vai comandar dependendo da exposição ambiental. Então, um ambiente desfavorável, ele pode fazer com que haja mais chance dessa criança apresentar ou não o fenótipo da asma. Esse ambiente e cada espessura aqui dessas cores, ela vai ser mais importante para que apareça mais tarde qualquer um desses tipos de fenótipos. Então, uma influência do ambiente numa criança que tem um genótipo aí, já para que ela tenha uma asma do tipo T2, eosinofílica alérgica, ela vai apresentar um fenótipo com IgE elevada, a inflamação do tipo T2 e eosinofilia. Só para mostrar para vocês aí o que eu estou querendo dizer. É claro, se uma criança com genótipo, né, também um genótipo, mesmo que não seja tão assim importante em relação à asma, as características da asma, vamos dizer assim, alergia, né? Mas com uma exposição ambiental que leve a esse paciente, por exemplo, a ter um IMC elevado. Então, ele também pode apresentar uma característica, um fenótipo de asma, que foi guiado aqui pela obesidade. E esses endótipos são o que a gente procura para tentar avaliar e conhecer melhor a doença, levando em consideração, então, a resposta imune, IgE, eosinófilo, interleucinas, e hoje a gente sabe que essa expressão genética também pode ser avaliada através da transcriptômica, e também a metabolômica e a proteômica são
novos métodos da gente avaliar melhor essas respostas, o endótipo dessa doença, para que a gente chegue depois num tratamento mais específico. Simplificando, então, a gente sabe que existe a genética, o meio ambiente, que vai fazer com que vão influenciar na história natural da asma e as diferentes apresentações desses fenótipos. Lembrando que na criança, o desenvolvimento pulmonar, ele acaba sendo muito importante. Então, agravos que influenciariam, ou que podem influenciar o desenvolvimento pulmonar, vai acarretar também numa mudança aí da história natural da asma com a apresentação de diferentes fenótipos. Por exemplo, uma criança prematura que nasce com o pulmão com calibre da via aérea menor, ele pode até ter sibilância recorrente nos primeiros anos, porque o desenvolvimento pulmonar não foi tão adequado, sendo esse, assim, o maior fator de risco em detrimento das outras possibilidades. Esse slide, eu acho ele bem interessante, porque ele resume os diferentes fenótipos de sibilância durante a vida da criança e do ser humano, assim dizendo, e as suas características. Então, existe aquela criança que começa a apresentar o chiado nos primeiros anos de vida, geralmente aquele lactente, né, que ele apresenta sibilância recorrente, começa nos primeiros anos de vida, mas até o segundo, terceiro ano de vida, quarto, ele já parou de chiar. Então, esse é um fenótipo ele é um fenótipo prevalente nessa faixa etária e que tem diversos fatores ligados a ele. Muitas vezes, por essa prevalência importante, às vezes fica difícil, quando a criança tem 1 ou 2 anos de idade, diferenciar se essa criança que apresenta sibilância recorrente ou esse lactente, se esse fenótipo de sibilâncias tem relação com asma, ou se ele vai ser só uma criança que apresenta sibilância recorrente transitória, que depois de 4 anos ele já parou de apresentar essa sibilância, né? Hoje a gente sabe que existem fatores preditivos que podem nos ajudar a fazer o diagnóstico de asma nessa faixa etária. Então, se eu tenho uma criança de 2 anos que apresenta sibilância recorrente, tem mãe ou pai com asma, responde ao broncodilatador e chia fora de episódios virais, principalmente se entrar em contato com pó, fungo, bolor, a gente pode caracterizar já e fazer o diagnóstico de asma nessa faixa etária. Então, muitas vezes existe um confundimento de que não se pode ou não se faz o diagnóstico de asma nessa faixa etária, mas se as crianças apresentar essas características tão bem definidas, nós podemos chamar, sim, de asma. Sabendo, então, aqui que existem pessoas que evoluem com uma asma moderada, outras que apresentam asma mais grave, né, por diversos fatores. Existe também a asma grave alérgica neutrofílica, não alérgica neutrofílica, tá? E conhecemos que nos escolares e pré-escolares existe também o fenótipo de asma com sintomas mais tardios e muitas vezes relacionadas com a obesidade, tá? Aqui também, esse fenótipo em azul claro, além da asma relacionada com a obesidade, tem a asma eosinofílica associada não à polipose nasal, que é vista principalmente aqui nos adultos. Outra coisa interessante é que, nem sei se é interessante, mas que eu gostaria de mostrar para vocês, é que esses fenótipos, né, de asma grave e de asma mais tardia, de aparecimento tardio, não alérgica, estão associados com maior risco da doença pulmonar obstrutiva crônica do adulto. Bom, essa é uma época do ano onde a gente está vivendo aí, e a gente sempre vive todos os anos, os pediatras conhecem isso, mas o aumento aí
da prevalência dos vírus, né, dos vírus respiratórios, muitas crianças aí com bronquiolite viral aguda, e a gente sabe que esse gatilho, que o vírus sincicial respiratório, a bronquiolite viral aguda, tanto pelo vírus sincicial respiratório quanto pelo rinovírus, pode acarretar em dano da via aérea. Então, esses lactentes que são expostos ao vírus sincicial respiratórios, né, no período da sazonalidade aí desses vírus, geralmente as crianças prematuras, quando crianças com idade, crianças que nasceram prematuras, que apresentam essa doença nos primeiros 4 meses de vida e provavelmente com algumas características genéticas ainda não bem definidas, elas têm o contato com esses vírus e esse vírus pode levar a um extenso dano das vias aéreas, tá? Levando, inclusive, muitas vezes até uma resposta de inflamação neurogênica, o que faz com que essas crianças apresentem hiperresponsividade brônquica. A gente sabe que uma criança que apresenta bronquiolite aguda viral grave, ou seja, aquelas que apresentam um quadro que com necessidade de internação, uso de oxigênio, muitas vezes até de ventilação mecânica, esses pacientes têm 65% de chance de apresentarem sibilância recorrente nos próximos 2 anos. Então, existe para a gente toda uma pergunta. Esses pacientes que apresentam sibilância recorrente nos primeiros anos de vida, esses que tiveram bronquiolite aguda viral pelo vírus sincicial respiratório, eles têm mais chance de apresentarem, de terem asma. Então, existia toda essa pergunta, qual é a relação da bronquiolite aguda viral com a sibilância recorrente nos próximos anos? Por muito tempo, achou-se até que o próprio vírus sincicial respiratório fosse um fator para desenvolvimento da asma. Eu sempre falo que, às vezes, a tradução de development em inglês para o português, ela fica um pouco prejudicada, né? É claro que a gente sabe que tem que ter a questão genética associada. Bom, aí, quando começou a aparecer o palivizumab, que seria uma imunoglobulina que ela confere proteção contra o vírus sincicial respiratório nos primeiros meses de vida, quando a criança recebe, principalmente para esses prematuros, pensou-se o seguinte, será que então esses pacientes que não vão ter o contato, ou estariam pelo menos mais protegidos contra o vírus sincicial respiratório, eles teriam menos chance de apresentar ou sibilância recorrente ou asma? Então, alguns trabalhos na literatura começaram a aparecer e nós também fizemos aqui um trabalho com a aluna doutora Maria Cristina, com o objetivo de avaliar a prevalência e fatores de risco para sibilância recorrente em pacientes prematuros. Foi um estudo transversal realizado entre 2014 e 2015, onde a gente avaliou crianças nascidas prematuras entre os anos de 2011 e 2012, tá? Então, eram crianças que tinham nascido nessa época e eram prematuros, nós avaliamos durante esse ano de 2014 e 2015, por um questionário, foram 445 crianças, 194 tinham recebido imunização passiva contra o vírus sincicial respiratório, porque elas se encaixavam nas normas que o governo brasileiro estabelece para essa imunização passiva. Quando avaliamos a prevalência de sibilância recorrente nessas crianças, vimos que a prevalência geral foi de 27%, e nas que receberam imunização passiva, a prevalência foi maior. Então, a pergunta que se fez foi, por que será que essas crianças que receberam a imunização passiva, elas tiveram uma prevalência maior? Então, depois que fizemos uma análise aí multivariada dos fatores de risco, vimos que essa maior prevalência de sibilância recorrente no que receberam a imunização passiva estava diretamente ligada com a menor idade gestacional. Então, era isso que influenciava. Associação significativa quando avaliamos a associação significativa dessa sibilância recorrente com outros fatores, vimos que estava muito mais ligada com a história pessoal de atopia, menor idade gestacional e convivência com 2 ou mais crianças. Então, na verdade, as crianças que
o que leva em consideração, o que faz com que, provavelmente, os fatores que influenciam essa sibilância estão muito mais ligadas com atopia e menor idade gestacional, menor calibre da via aérea, e a chance de você ter contato aí com vírus, que pode ser um fator desencadeante mesmo nos atópicos de sibilância recorrente nessa faixa etária. Mais tarde, o ano passado, né, nós pegamos essas 410, aí nós fomos avaliar com outro trabalho da doutora, que é aluna de doutorado, a doutora Mariana Manini, nós avaliamos, fizemos a seguinte pergunta, né? Quais seriam, então, os fatores de risco de sibilância recorrente nessas crianças prematuras que receberam o palivizumab? Então, a gente tinha 410 crianças pré-termos, né, que receberam essa imunização passiva contra o vírus sincial respiratório, e fomos avaliar a prevalência de sibilância recorrente nessas crianças, que foi igual também a 27%, sendo que a maior chance de sibilância recorrente nesses pacientes estava relacionada com broncodisplasia e ou história familiar de atopia, né? Então, o maior risco para sibilância recorrente nesse trabalho foi a associação de displasia broncopulmonar e história pessoal e familiar de atopia, mostrando aqui já o papel da história familiar e de atopia, como sendo realmente aí a influência da genética na sibilância recorrente, para a sibilância recorrente, e principalmente no fenótipo asma. Não se discute que o efeito protetor do palivizumab, ele pode reduzir em 80% de sibilância recorrente em crianças não atópicas, tá? Mas ele não reduz o risco de sibilância recorrente em crianças de famílias de atópicos. Então, ele pode reduzir a chance de você ter outra aí, bronquiolite, mas ele não reduz, isso com certeza, né, de bronquiolite grave, mas ele não reduz o risco de sibilância recorrente, porque nas famílias de atópico, provavelmente a grande influência aqui seria a genética. Bom, passando um pouco, então, para falar sobre diagnóstico de asma. Já falei um pouquinho da dificuldade de fazer o diagnóstico de asma nos lactentes, mas o diagnóstico de asma, ele tem uma grande parte, um peso grande, é a avaliação clínica. Então, esses pacientes, eles apresentam sibilos, falta de ar, sensação de aperto no peito, quando eles são maiores, eles falam, né? Quando eu vou fazer essa avaliação do paciente, é importante avaliar também o estado alérgico e a função pulmonar. Então, esses seriam os critérios para o diagnóstico de asma. Dá para fazer o diagnóstico de asma? Muitas vezes a gente pergunta, né? Mas eu consigo até fazer o diagnóstico sem espirometria? Pode ser, porque a questão clínica ela acaba sendo muito importante. Quando eu falo de asma, é também importante saber que existem alguns diagnósticos diferenciais, né? Porque muitas vezes os sintomas de sibilância, ele não é por broncoobstrução causada por inflamação, como descrito na asma. Pode ser porque essa criança tem outras doenças, né? Principalmente, é importante aí para a gente sempre avaliar a possibilidade de aspiração, ou por doença de refluxo, ou por distúrbio de deglutição. Muitas vezes esse paciente pode ter doença cardíaca, fístula, outras doenças mais raras, traqueomalácia e adução paradoxal das pregas vocais, que se a gente não lembrar que ela existe e pedir para o otorrino avaliar, muitas vezes a gente acaba não fazendo esse diagnóstico, e vale salientar a tuberculose, que é uma doença extremamente prevalente aí na nossa população. Sempre que eu vou avaliar os pacientes com asma, é importante saber que existem algumas comorbidades que estão associadas com pior desfecho ou pior controle da doença. Lembrando delas, então, teríamos aqui a rinite alérgica, a deficiência da vitamina D e a obesidade, que estão associadas diretamente com o não controle da doença. A rinite alérgica, ela está associada ao pior controle, aquele paciente que apresenta rinite alérgica
não controlada, ele tem pior controle dos sintomas de asma, maior número de hospitalizações e ainda causa um impacto muito importante na qualidade de vida. Aquela pessoa que acorda já com a mão no nariz e fica o dia inteiro ali com esse nariz obstruído. Então, isso é muito importante de fazer sempre a pergunta para esse paciente que tem asma, se ele também tem sintomas de rinite alérgica e se essa está ou não controlada quando eu avalio o paciente. Esse é um trabalho de mestrado da doutora Natasha, a aluna nossa aqui de pós-graduação, onde nós vimos que os pacientes com rinite alérgica, eles tinham uma chance maior, 3 a 4, quase 4 vezes maior, de pertencer ao grupo de asma não controlada. Aqueles que tinham rinite alérgica não controlada, eles tinham mais chance de pertencer ao grupo de asma não controlada, tá? A deficiência de vitamina D também está associada com maior gravidade da asma, o remodelamento brônquico, com função pulmonar alterada e menor produção de células Treg. Então, a gente lembra que as células Treg, elas fazem uma sinalização para os linfócitos T2 e com uma sinalização negativa, impedindo que houvesse aí a deflagração da reação alérgica do tipo T2. Então, quem tem deficiência de vitamina D teria mais chance de fazer uma inflamação aí do tipo T2, tá? Como vocês podem ver aqui, não sei se esse gráfico aqui ele tá. Acho que não. Pensando nisso, nós fizemos um trabalho aí da doutora, foi a tese de mestrado da fisioterapeuta Ana Paula, onde a gente avaliou a associação entre os níveis de vitamina D e a gravidade e controle da asma em crianças. E obtivemos uma correlação positiva entre os níveis de vitamina D e o fluxo expiratório de o VF1, né, na espirometria. Então, as crianças com maior nível tinham menos redução do VF1 e também crianças com melhor nível de vitamina D tinham menos redução do FEF2575 na espirometria, mostrando assim aquilo que a gente já tinha visto aí no slide anterior, que eu tinha dito para vocês. Então, existe uma correlação positiva entre os níveis séricos de vitamina D e função pulmonar, pelo menos naqueles parâmetros que eu já falei para vocês, e a prevalência de asma grave nesse nosso trabalho, a prevalência de asma grave foi maior no grupo de pacientes com insuficiência de vitamina D. Então, é uma questão aí que muitas vezes a gente esquece, não pergunta se o paciente toma aí os seus 5 minutos de sol sem protetor solar, se brinca ao ar livre, e é uma questão importante, embora tenha passado por um momento de moda, mas eu acho que naqueles pacientes mais graves, com asma grave, seria importante que a gente pudesse também fazer essa avaliação aí da vitamina D. Quanto ao tecido adiposo, né, quanto à obesidade, então a gente sabe que as crianças, os pacientes, os indivíduos obesos, né, a obesidade é uma síndrome inflamatória, né, comparando aqui, ó, o tecido adiposo normal, macrófago M2, sem as adipocinas que são secretadas aqui, são anti-inflamatórias. Já no obeso, você tem o macrófago do tipo M1, pode ter neutrófilo, linfócito, né, até pela a necrose aí desse adipócito, que ele fica aí mais exprimido dentre os outros, né, isso vai fazer com que haja, então, a liberação de adipocinas pró-inflamatórias. Então, o tecido adiposo do obeso, ele é, assim, uma verdadeira inflamação. E isso também pode influenciar para que esses pacientes, que essa célula dendrítica, ela possa aí apresentar esses antígenos, ter uma resposta TH17, estimular os TH17, e esses pacientes podem apresentar uma asma do tipo neutrofílica. Esse trabalho que eu vou citar aqui para vocês, ele
procurou associação entre obesidade, sobrepeso e o risco de asma, um trabalho de meta-análise, onde foram avaliados 18 artigos e 73 mil crianças. Eles viram que, dessas 73 mil crianças avaliadas, que o sobrepeso ou obesidade estavam relacionados com a asma, e concluíram que o sobrepeso e obesidade foram fatores de risco para a asma e sibilância, e que as meninas tinham um risco mais evidente do que os meninos. Então, mostrando aí que a obesidade pode ser um fator de risco para a asma e também para o não controle da mesma. Esse é um outro artigo que foi orientado pelo Dr. José Dirceu, com a doutora Milena, né, que é nossa colega hoje aqui na pneumologia pediátrica, onde eles avaliaram também o aumento da atividade dos eosinófilos em crianças com asma e procuraram avaliar esse aumento da atividade dos eosinófilos em grupos de crianças com asma e obesidade, crianças obesas sem asmas, crianças não obesas e crianças não obesas e não asmáticas, né? E eles viram que as crianças que eram obesas e que tinham asma, as crianças obesas tinham uma atividade de eosinófilos maior do que as crianças não obesas. Mostrando, então, aí o papel mesmo da obesidade, desse tecido aí adiposo, na estímulo aí da inflamação. Então, a asma e a obesidade, elas estão correlacionadas, uma está muito relacionada com a outra. Sabemos que vários trabalhos já mostraram que as crianças obesas, né, elas apresentam um declínio acentuado do índice do tifenol, que fala a favor de obstrução, e também do FEF2575. A asma e a obesidade a obesidade por si só pode levar ao crescimento dissinático do pulmão, ou seja, ocorrendo uma desproporção entre o volume e o calibre da via aérea, ou seja, um volume menor com um calibre mais aumentado. É como se a gente pegasse um elástico e o esticasse. Então, ele fica, ou uma mangueira de água, se você a esticar, o espaço para o ar ou para a água correr vai ficar menor, mas ela vai ficar mais comprida. Então, isso também, a obesidade pode levar a o que a gente chama de crescimento dissinático do pulmão. Então, uma criança com asma e obesidade, ela pode ter um desfecho pior. E é muito importante que a gente lembre disso na hora de avaliar esses pacientes. Bom, é claro que quando eu tenho um paciente com asma, o que a gente quer? A gente precisa de controlar essa doença. Eu não vou mudar a doença, assim, não é uma doença, não é igual uma amidalite bacteriana, que eu dou antibiótico e esse paciente deixa de ter a infecção bacteriana na amígdala. A asma, eu não vou modificar a questão genética, mas eu modifico o meio ambiente e eu posso usar algumas medicações na intercrise para diminuir essa reação inflamatória mínima que fica entre uma crise e outra e fazendo com que essa criança não apresente sintomas da doença, tá? Então, o controle da asma, ele está relacionado diretamente com o nível e intensidade em que os sintomas da doença são controlados, é claro, né, o nível de controle. Controlados ou suprimidos pelo tratamento. O que vai influenciar esse tratamento? Os fatores genéticos, as comorbidades, como a gente disse, fatores psicossociais que são muito importantes e podem estar diretamente relacionados, e os fatores ambientais. O controle da asma, então, ele é baseado nesse ciclo de manejo. Existe uma iniciativa global que reúne diversos cientistas do mundo inteiro, que a gente chama de GINA, e que propõe alguns tratamentos e propõe um manejo da asma. Então, esse ciclo de controle ele está baseado principalmente no diagnóstico, como a gente já disse, como a gente já falou, avaliação dos fatores de risco,
incluindo aqui a função pulmonar, porque, é claro, se um paciente tiver uma obstrução mais grave na função pulmonar, ele tem um fator de risco maior aí para ter uma asma mais grave. Sempre procurar essas comorbidades, avaliar a técnica inalatória e adesão ao paciente. Acho que a adesão ao paciente é uma das questões mais difíceis aqui que a gente se encontra, e a técnica inalatória, em 90% das crianças que não controlam o tratamento, a gente vê que está associado principalmente à técnica inalatória inadequada e adesão ruim desse tratamento também. Então, sempre eu avalio esses fatores, faço o ajuste, reavalio, para poder realmente chegar num ponto onde eu consigo que esse paciente não tenha os sintomas da doença, com menor risco, então, de internação. Para avaliação do controle, existem questionários padronizados, como o ACT, o CST e o questionário da GINA. A função pulmonar, eu posso avaliar com a espirometria, o teste de caminhada. Aqui a gente usa mais a espirometria, o teste de caminhada ele entra principalmente nas pesquisas, né? E alguns marcadores inflamatórios, dentre eles a celularidade no escarro. Como eu disse, existe a técnica do escarro induzido, onde eu posso avaliar esses pacientes e perceber, e procurar se ele tem um tipo de asma eosinofílica ou eosinofílica, ou se é um paciente que tem a celularidade normal, com predomínio de macrófago ou pálcio granulocítico. Depois eu volto a falar um pouquinho sobre isso. Para mostrar para vocês, esse é também um trabalho da doutora Natasha, de doutorado agora, onde a gente avaliou o controle da asma entre diferentes medidas de avaliação e também a capacidade de exercício funcional em crianças e adolescentes. Então, a gente avaliou o teste de caminhada, o índice espirométrico, o ACT, né, que em português ficou TCA, mas a gente já está aceitando dizer ACT em português, que é o questionário, e foi feita aí a curva ROC, e nesse artigo nós vimos que o questionário da GINA conseguiu identificar mais pacientes com asma não controlada e apresentou uma concordância moderada com o ACT. Então, aquelas 5 perguntas da GINA aí na nossa população se mostraram um pouquinho mais eficazes. Quanto à celularidade no escarro, então, como eu já disse, né, existe a asma eosinofílica, a asma não eosinofílica. Eu tenho a asma eosinofílica alérgica, né, com aí o aparecimento da IgE, a não alérgica, onde eu não tenho a IgE. Eu tenho a asma neutrofílica, isso em relação à celularidade do escarro, e a pálcio granulocítica. Então, a gente sabe, e também tem pacientes que eles têm esses 2 padrões aqui. E a importância de conhecer é principalmente depois para o manejo e tratamento desses pacientes. Normalmente, o paciente controlado, ele pode ter ou um padrão normal aqui da celularidade do escarro, ou a asma pálcio granulocítica pode estar associada também ao controle desse paciente. Então, começamos uma linha de pesquisa, né, para avaliar também essa celularidade do escarro, na tentativa de buscar cada vez mais uma medicina individualizada e entender melhor a fisiopatogenia da asma. Nós tivemos, quando nós começamos a fazer, foi esse trabalho, né, tivemos a doutora Natasha, ela foi até Rio Grande do Sul para aprender a técnica aí do escarro induzido, fisioterapeuta, e nós tivemos uma amostra satisfatória em 50% mais do que 50% dos casos em que a gente avaliou esses pacientes. E para analisar o padrão do escarro, a gente leva em consideração a porcentagem das células, né? Então, o eosinofílico tem que ter mais do que 2,5%, neutrofílico mais do que 54%, o misto, quando ele tem entre esses valores 2,5% e maior que 54%, e o pálcio celular tem que ter menos do que 2,5% de eosinófilos e menos do que 4% de neutrófilos.
para mostrar para vocês, nós fizemos esses carros já, hoje já temos mais pacientes, né, mas em 138 crianças, dessas 138, 10 não tiveram amostras satisfatórias, 128, dessas 128 que restaram, 25 não atingiram critérios de viabilidade celular, e 103 tiveram amostras satisfatórias. Dessas 103, nós conseguimos uma taxa de 74%, que é uma taxa bem boa aí para quando a gente fala na questão do escarro induzido. Então, nós sabemos que a asma grave, ela é heterogênea, a celularidade no escarro induzido não é estável. Ou seja, se eu tiver uma criança que teve um quadro viral, e se eu fizer a avaliação do escarro antes nos próximos 15 dias seguidos aí dessa infecção viral, eu posso ter alterações na celularidade que não são verdadeiras, são consequência da infecção viral. Então, quando a gente faz o escarro induzido, é muito importante que a gente o faça em crianças que já tem pelo menos, que não teve nos últimos 15 dias nenhum episódio viral. E esses fenótipos, né, esses endótipos aí, relacionados à celularidade do escarro, eles também podem variar de acordo com a fase da vida da criança. Muitas vezes variando esse fenótipo de T2 e não T2. Pacientes com uma outra... Então, quando a gente abriu essa linha de pesquisa, nós começamos a querer entender esses pacientes que não conseguem, esses pacientes graves, que não atingem um controle, quem será que eles são? O que acontece com eles do ponto de vista clínico, do ponto de vista funcional e do ponto de vista inflamatório? Esse é também um trabalho de doutorado da doutora Natasha, né, onde a gente publicou no Journal of Asthma, e nós vimos que esses pacientes com asma grave, que atingiram o controle, eles tinham melhor qualidade de vida. Então, olha aqui, a qualidade de vida como uma grande ferramenta, né, para a gente avaliar até a questão do controle, menor número de exacerbações, né? E quando comparamos pacientes com asma grave controlada com aqueles que não atingiram controles, nós não obtivemos nenhuma diferença com esses pacientes em relação a biomarcadores, interleucinas, na espirometria, biomarcadores como IgE, o eosinófilo, o escarro, na espirometria e nem nos níveis de citocina ou escarro, certo? Então, a gente não conseguiu, nesses pacientes, obter diferenças aí em relação ao que a gente esperava, que eu esperava na época, que essas avaliações das citocinas que nós fizemos pudessem mostrar. Eu achei que esses não controlados, teríamos alguma diferença aqui no escarro e no sangue, em relação principalmente às citocinas, mas não conseguimos achar. A gente já ampliou essa casuística e agora nós já coletamos e já estamos em fase já analisamos também em fase aí de construir o banco de dados para mostrar para o doutor André, para a gente fazer a avaliação estatística desses pacientes aí em relação às citocinas. Falando um pouquinho agora de asma grave, o que seria a asma grave? É aquela não controlada com um tratamento máximo otimizado, onde os sintomas persistem sem a medicação profilática, existe uma dificuldade, então, de reduzir a dose do corticoide inalatório. Como essa definição de asma grave, ela depende do tratamento máximo otimizado, ou seja, da quantidade de corticoide que eu dou do ponto de vista inalatório para obter o controle, essa definição em crianças de 6 a 11 anos de idade, ela vai depender o quê? Das doses de corticoide inalatório que essa criança recebe. A gente tem que olhar lá na tabela, porque é diferente da dose do adulto. A gente considera uma criança de 6 a 6 anos, se ela estiver recebendo uma dose maior do que 400 microgramas dia, referente ao dipropionato de beclometasona, que ela está, então, ultrapassando aí, que seria uma dose máxima
para o controle. Então, uma criança que não consegue atingir o controle nessa situação é considerada aí como tendo uma asma grave. Como vocês estão vendo aqui nesse fluxograma, é um fluxograma que elaborado pela Iniciativa Global para o Tratamento da Asma, a GINA, e ela estabelece diferentes etapas com diferentes doses e medicações em relação, e é uma proposta para iniciar o tratamento que leva em consideração a intensidade dos sintomas desse paciente. Quanto mais intenso, seria mais importante que entrássemos numa etapa aqui mais 4 ou 3, né? E aqueles pacientes que usam por 3 ou 6 meses, né, medicações compatíveis com a etapa 4, sem controle, depois que foi avaliado o diagnóstico, comorbidades, adesão ao tratamento e técnica inalatória, esse paciente ele passa para a etapa 5, né? Provavelmente é um paciente candidato a fazer a fenotipagem, avaliar IgE, eosinófilos, escarro, porque é um paciente que deve precisar de imunobiológico. Então, no nosso ambulatório de terça ou sexta-feira, nós recebemos pacientes que eles têm o quê? Uma asma problemática, ou seja, são pacientes que chegam para a gente sem controle da asma, há um pedido aí para que a gente olhe para esse paciente e veja o que acontece com eles, né? Então, esses pacientes com asma problemática, a gente considera esse um termo guarda-chuva, onde eu tenho crianças que têm asma problemática porque eles têm uma asma de difícil manejo, crianças que têm asma problemática porque eles têm asma refratária ao tratamento, ou crianças que têm asma problemática porque, na verdade, eles têm, por exemplo, bronquiolite obliterante, não era só asma, aí é questão da sibilância recorrente. Quem são os pacientes que a gente considera com asma grave resistente à terapia? Que no nosso ambulatório, eles são responsáveis aí por 3 a 5% de todos os pacientes que entram. Então, a maioria, eles estão dentro desses outros 3 grupos, não está dentro desses 3 grupos, não aqui nesse asma grave resistente à terapia. É aquele que chega na etapa 5 sem controle. Então, esse paciente aqui é o que a gente considera como asma grave. Então, para chegar naquilo que eu disse, do paciente com asma grave, eu levo em consideração o quê? O diagnóstico desse paciente, ele chegou na etapa 4 ou 5, ele atingiu o controle? Sim. A medicação pode ser reduzida, ou seja, eu consigo passar para a etapa 3? Não. Ele atingiu o controle? Não. Então, toda vez que eu me deparo com essas duas questões, eu sempre tenho que rever o diagnóstico, avaliar se existe alguma comorbidade que está interferindo para que não haja o controle, avaliar a adesão ao tratamento, a técnica inalatória e o ambiente, se ele é desfavorável ou não. Então, sempre eu tenho que passar por essa etapa, ver se esse controle continua inadequado ou se você consegue, depois de fazer toda essa reavaliação, um controle adequado. Quando você consegue, ou seja, esse paciente ele estava descontrolado, mas a família conseguiu organizar o ambiente, o pai parou de fumar, a casa não tem mais bolor, a técnica inalatória foi avaliada, está adequada, e ele, então, conseguiu o controle. Então, era uma asma de difícil manejo. Era de difícil manejo porque tinham etapas que precisavam ser vencidas. Agora, ele não conseguiu o controle, então será que eu estou diante mesmo de um paciente com asma grave resistente à terapia? Ou ele não conseguiu o controle porque ele tem uma asma refratária ao tratamento? O que seria uma asma refratária ao tratamento? É aquela, por exemplo, que ele não consegue o controle, a gente está vendo que é um paciente que tem uma obesidade importante, então ele não consegue controle, principalmente porque ele não consegue emagrecer. Então, esse aqui, ele não tem uma asma grave resistente à terapia, ele tem uma asma refratária ao tratamento porque ele não consegue, de maneira alguma, emagrecer.
Então, a asma de difícil manejo é aquela onde os fatores modificáveis conseguem ser modificados, né? E eu consigo deixar o paciente, às vezes, sem medicação profilática ou com a menor dose possível para o controle. A asma refratária ao tratamento é aquela onde os fatores modificáveis são revistos, eles são encontrados, mas a gente não consegue modificá-los. Por quê? Muitas vezes por questões emocionais, a obesidade, como eu já falei, a baixa escolaridade da família. Às vezes a família é uma família que não consegue de maneira alguma entender o tratamento e realizá-lo, né? A questão da profilaxia aí. Esses pacientes aqui podem, em algum momento, se beneficiar do imunobiológico, mas a gente ainda não tem essa possibilidade aqui no Brasil. E a asma grave resistente à terapia são aquelas onde realmente a gente chega à conclusão que, apesar de tudo foi feito, visita domiciliar, a família faz tudo direitinho, mas esse paciente não controla. Então, esses pacientes são aqueles que precisam da fenotipagem e é eles que a gente avalia a elegibilidade para realizar os imunobiológicos. Mais uma vez, eu vou falar aqui a importância, então, de considerar todas essas avaliações antes de passar para uma etapa seguinte, porque muitas vezes a gente fica só aumentando a dose das medicações e, na verdade, esse paciente ele tem outras questões que precisam ser avaliadas antes até de chegar aqui no imunobiológico, ou que ele receba aí um diagnóstico de asma grave resistente à terapia. Nós fizemos aqui durante 2 anos, nós avaliamos 138 crianças com asma. Fizemos 4 avaliações para essas crianças, em período de 3 a 6 meses. Dessas 138 crianças que foram avaliadas nos nossos ambulatórios aí de asma, 16 perderam o segmento, ficaram 122. Depois, 8 perderam o segmento, acabei ficando com 114, e 108 pacientes fizeram as 4 avaliações. É interessante lembrar que a maioria das crianças que deixam de vir são aquelas que tinham asma controlada. E vocês podem observar nesse gráfico que as crianças, a gente tinha 46% de crianças com asma não controlada na primeira avaliação, e isso desceu para 17,6% de asma não controlada. E a gente tem certeza que dessas 17,6% das crianças que apresentam asma não controladas são aquelas refratárias ao tratamento, por problemas ainda psicossociais, e baixa escolaridade, obesidade. Uma porcentagem aí de 3 a 5% delas é que tem asma resistente ao tratamento. Nós temos hoje mais ou menos 2 pacientes usando imunobiológico, anti-IgE, e provavelmente mais 2 ou 3 que são elegíveis aí para o uso. Mas a grande maioria, que é uma pena, né, eles ainda a gente não consegue mudar fatores modificáveis. Existe aqui na literatura alguns autores que acham que talvez essas crianças onde realmente eu não consigo modificar os fatores, que elas deveriam usar o imunobiológico, pelo fato dela ir até o hospital pelo menos 1 ou 2 vezes por mês para fazer a medicação. Bom, é importante o controle da asma, porque o controle da asma está diretamente ligado com uma melhor qualidade de vida. E esse paciente que tem a asma controlada, na maioria das vezes, eles se sentem melhor, com maior capacidade para fazer atividade física. Então, a pergunta que nós fizemos também aí nesse ambulatório foi o seguinte: os pacientes que não têm asma controlada, ou os que têm asma controlada, são os mais ativos, né? Não estou falando em relação a exercício físico, mas atividade física diária. E será que eu conseguiria avaliar? Existem diferenças? Esses que atingem o controle são os mais ativos, são menos ativos? Qual a relação com atividade física e controle e gravidade da asma?
Então, nós fizemos um trabalho com o objetivo de avaliar atividade física e controle, correlacionar com espirometria e qualidade de vida. Nós usamos esses questionários, né, para avaliar a qualidade de atividade física e qualidade de vida dos pacientes com asma, né? Não encontramos associação entre controle da asma e a espirometria ou atividade física, ou seja, aqueles pacientes que controlaram e que não controlaram, eles não tinham diferença nem na espirometria, nem na atividade física diária. Então, nós pensamos o seguinte, será que talvez precisássemos fazer estudos multicêntricos para poder responder essa pergunta e usar outras ferramentas, como, por exemplo, o pedômetro, que é um aparelho que ele mede, né, os passos da criança, para avaliar realmente se não existe essa associação entre atividade física e controle. Então, nós fizemos um outro trabalho com já com o modelo anterior, que a gente tinha obtido aí com a conclusão do trabalho anterior, e dessa vez nós fizemos um grupo controle, analisamos indivíduos sem asma, indivíduos com asma, e usamos uma outra ferramenta, além do questionário, para avaliar a atividade física, que foi o pedômetro. Foram avaliados 471 indivíduos, 203 deles sem doença e 256 com asma. Depois dos critérios de exclusão, ficamos com 173 no grupo controle e 145 participantes com asma. E nesse trabalho, nós vimos que as crianças do grupo controle, tiveram mais do que as crianças, essas crianças foram avaliadas com o pedômetro. Então, nós vimos a quantidade de passos que essas crianças davam durante uma semana. Eles ficavam uma semana com o pedômetro, tá? Então, o grupo controle, ele andou mais do que as crianças com asma. Os meninos também andaram mais do que as meninas, tá? O que mostra que, provavelmente, as crianças com asma, eles têm uma atividade física menor do que as crianças sem asma. Mas, outra questão interessante foi que a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza mais ou menos que as crianças andem 10 mil passos a 11 mil passos por dia, né? E essas crianças nossas, mesmo as saudáveis, elas andam muito menos, né? Ou seja, têm atividade física menor do que seria preconizado pela Organização Mundial de Saúde, e note-se que esse trabalho foi feito antes da pandemia. Falando na pandemia, a gente estava com esse ambulatório estruturado, e em março de 2020 aconteceu o que todos nós sabemos, né? Chegou aí o coronavírus, e nós tivemos que rapidamente entender como que a gente faria para seguir em frente com esses pacientes. E nós conseguimos uma bolsa da FAPESP para iniciação científica, e também foi o TCC da Amanda Mendes, que acabou a pediatria geral aí o ano passado, onde a gente avaliou a telemedicina como ferramenta para segmento clínico da asma durante a pandemia do coronavírus, e a gestão de dados via plataforma REDCap, que era uma intenção que a gente tinha de implantar para fazer a gestão aí dos nossos dados, das nossas pesquisas. Interessante e triste, né, que esse gráfico aqui, para mim, ele me traz muita tristeza, ele é em relação à renda familiar dos pacientes na consulta presencial, então e depois durante a pandemia. Então, vocês veem que a renda familiar, ela caiu muito aqui durante a pandemia, né? O que a gente tem visto aí nas ruas e tudo mais. Então, esses pacientes nossos, eles também sofreram muito aí nessa questão aí da renda familiar. E a gente fez, então,
a comparação aí da classificação quanto ao controle dessas crianças, né, em relação à última consulta presencial, e foram feitas 3 teleconsultas para essas crianças durante aí a pandemia. E as crianças, quem era controlado aí continuou controlado, né, dos que não eram controlados, na última consulta aqui não teve modificação. Então, quanto ao controle, pelo menos por telemedicina, nós achamos que eles continuavam controlados. Nós vimos, então, que a telemedicina foi uma ferramenta viável, o controle da doença foi similar por telemedicina e na consulta presencial, e a plataforma REDCap se mostrou uma ferramenta importante para que a gente conseguisse fazer, então, o armazenamento dos nossos dados. Falando na asma na era da medicina individualizada, então é importante que, como eu já disse, né, que a gente avalie biomarcadores, a função pulmonar, estude os fenótipos para que a gente consiga chegar mais perto do que seria possível para esses pacientes, entendê-los, né, para que a gente consiga manejar a asma da melhor maneira possível e usando todas as técnicas e todas as possibilidades aí de tratamento que agora a gente tem no SUS, tá? Uma coisa importante também que eu vou falar é que quando eu analiso esses nossos dados, me chama muita atenção, porque esse ambulatório, ele é um ambulatório que ele foi estruturado pensando na pesquisa, mas ele tem uma grande importância na assistência, como vocês viram aí, né? E eu acho também que ele tem uma grande importância no ensino, o dinheiro da pesquisa, nesse caso, ele foi importante porque a gente consegue fazer espirometria lá no CIPED, espirometria feita para a criança, com pessoas que sabem, a doutora Maria Ângela, a esposa do doutor Dirceu, ela tem uma expertise muito grande em realizar espirometria com a criança, então ela consegue coisas seriam impossíveis se não tivesse alguém que pudesse fazê-lo, né? Isso tudo com dinheiro de pesquisa, sem gasto para o HC. A gente conseguiu fenotipar esses pacientes, então eu acho que nesse caso a pesquisa ajudou em muito a assistência. E o ensino, porque sem esse dinheiro também a gente não conseguiria ensinar as residentes aí a fazer a espirometria e a mostrar o melhor manejo para a asma. Então, eu só paro porque, às vezes, para fazer essa reflexão, já que eu estou aqui conversando com o departamento de pediatria, né? Então, só para fechar, lembrando aí da medicina individualizada, da questão de avaliar a resposta, se ela é T2 ou não T2, avaliar a questão da vitamina D, sempre procurar esses fatores de risco, né? E buscar características clínicas, funcionais, inflamatórias dessas crianças. Essa seria o que a gente vai fazer daqui para frente, tá? Então, daqui para frente, a gente vai continuar buscando isso, vamos começar a trabalhar com a metabolômica e vamos em frente. Então, gostaria muito de agradecer sempre a nossa equipe, todo mundo que trabalha para que a gente tenha toda essa possibilidade de realizar, de atender os pacientes, de realizar a pesquisa e o ensino, o doutor Dirceu aqui, que sempre nos incentivou e ajudou na implantação do ambulatório, a Emília, a Andressa, a Cris, que foi embora, a doutora Daniela, que chegou com a gente, a doutora Milena, que tem trabalhado aí com asma grave, as alunas de pós-graduação, e meus 2 grandes, queridos colegas e amigos professores que trabalham no ambulatório de terça-feira e que ajudam a gente a atender esses pacientes com asma. Muito obrigada. Só posso agradecer a sua apresentação, eu já tinha visto parte dela no dia da sua aula,